uma da grandeza do Espiritismo é desarmar a pessoa ignorante. Eu já achei bastante importante a rádio, porque ela é uma faculdade e a TV Mundo Maior está nascendo aí, não vamos deixar ela morrer. Vamos ajudar da maneira que a gente puder. Ainda na Renascença, surge uma figura mística e misteriosa. Esse foi Nostre-Dame, que era um médico francês e alquimista que ficou famoso pela sua capacidade de vidência. Nostradamus, como era conhecido, previu diversos acontecimentos como guerras, revoluções e conflitos bélicos. Entre eles podemos citar a Revolução Francesa. Nesta época, a França era a nação mais extensa, rica e adiantada da Europa. Mas no final do século XVIII, o rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta foram presos e guilhotinados. Outra previsão foi o surgimento de Adolf Hitler e o nazismo. Uma nova seita de filósofos que desprezam a morte, o ouro, as honras e as riquezas nascerá nas fronteiras da Alemanha. E os que a seguirem terão apoio e audiência. O primeiro do terceiro fará pior do que Nero. Ele será também valente para derramar o sangue humano. Ele fará construir fornos. A prosperidade terá fim e esse novo chefe será a causa de grandes escândalos. O novo Nero fará jogar nos 3 fornos os jovens para queimá-los vivos. Feliz aquele que estiver longe desses atos. 3 do seu sangue o vigiarão para fazê-lo perecer. E ainda sobre a Segunda Guerra Mundial, Nostradamus também previu o fascismo na Itália e a morte do ditador Mussolini. Mas qual a visão espírita sobre as previsões de Nostradamus? Podemos considerar que ele usou a mediunidade para receber informações do plano espiritual, como, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial? Nostradamus, como muitos outros espíritos do passado, foram médiuns. Trouxeram mensagens, tiveram evidências. Nostradamus teve um conhecimento, as pessoas tiveram um conhecimento muito grande sobre as suas predições. Se eles foram clarividentes, médiums de vidência no futuro, no passado, etc., ainda é uma incógnita. O que nós podemos entender através da codificação espírita, a filosofia espírita, é que o futuro não está traçado. Nós escrevemos o futuro através do nosso presente. Para ele, aquelas pessoas que estavam sendo condenadas à morte nos campos de concentração eram números apenas, não é? Não eram pessoas, não eram seres humanos. Nós percebemos que muito mal foi feito. E eu acredito que esse mal tem que ser pago de alguma forma. Quando a gente fala pago, não quer dizer castigo, não. Mas há uma lição, né? E a lei de ação e reação, ela não muda. Terá que responder pela quantidade de vítimas oriundas da guerra que suscitou. Embora saibamos que muitas criaturas sob o seu comando se valeram da situação e se aproveitaram da situação para ceifar vidas com crueldade. Cada um responderá no devido tempo pelo número de mortes causadas. Nós temos uma quantidade de pessoas envolvidas em número muito grande. No final do século XIX e começo do século XX, havia uma cultura expansionista e de dominação entre as principais nações europeias, como a França, a Alemanha e a Inglaterra, até que em 1914 estoura a Primeira Grande Guerra Mundial. Já na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista uniu forças com o movimento fascista italiano e com o Japão. Essa união ficou conhecida como Eixo. Para lutar contra as nações do Eixo, formou-se a aliança dos países chamados de aliados. Entre eles, podemos citar a União Soviética, os Estados Unidos, o Império Britânico e a China. Nesse conflito, morreram cerca de 47 milhões de pessoas. A Segunda Guerra Mundial foi a que mais pessoas morreram em toda a história da humanidade. Aqueles que promovem a guerra para obter ganhos, porque gera
fome, gera destruição, gera dor, mas muitos ganham na venda de alimentos superfaturados, na venda de armamentos, no trabalho escravo, enfim, esses me parece que têm uma responsabilidade muito grande, porque ocasionam ou permitem que isso tudo aconteça. A misericórdia de Deus está sempre presente. Todos responderemos no devido tempo pelas lesões que causamos, seja em guerra ou não. Todos temos imensa responsabilidade uns com os outros. Por isso temos o dever de respeitar a vida. Que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu? Grande culpado é esse, e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios de que haja sido causa, porquanto responderá por todos os homens, cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Nós entendemos que toda crise gera, de certa forma, um avanço. Então, quando há uma necessidade muito grande, as pessoas se unem para tentar superar as dificuldades. O exemplo que eu cito é, ao final da Primeira Guerra Mundial, a descoberta da penicilina, por exemplo. Os nossos quadros medíocres de moralidade, que geram guerras, que por sua vez trazem sofrimento, têm o lado positivo, que é o lado dos novos panoramas e horizontes que se abrem à perspectiva de análise e de caminhar para a humanidade. Mas não sejamos nós os protagonistas da guerra. Sejamos nós aqueles que optam pelo progresso, pela harmonia, pelo entendimento, porque a lei de Deus é lei de amor. Para entender mais sobre esse tema, a nossa equipe visitou o Memorial da Imigração Judaica do estado de São Paulo. Com um ambiente totalmente climatizado, uma cenografia perfeita e a trilha sonora que faz o visitante mergulhar em um dos períodos históricos que mais causaram terror na humanidade, o Memorial do Holocausto retrata os 12 anos de massacre que os judeus sofreram no período da Segunda Guerra Mundial. Em primeiro lugar, queria dizer que nosso memorial tem como principal objetivo preservar a memória dos 6 milhões de judeus mortos nesta que foi a maior tragédia do povo judeu. Logo no primeiro momento, a exposição já demonstra como os prisioneiros serviam de matéria-prima para diversos segmentos das indústrias alemãs. Tudo, absolutamente tudo do prisioneiro era utilizado. Seus cabelos eram utilizados para fazer cobertores ou preenchimento de edredons. Os ossos eram muitas vezes triturados para fazer fertilizantes. A gordura era retirada para fazer sabões. Portanto, a arcada dentária, posso dizer também que na época era tudo em ouro, era retirado para fazer lingotes de ouro. Portanto, tudo, absolutamente tudo se aproveitava. Caminhando pelo museu, nos deparamos com a explicação de como a propaganda nazista foi crucial para que o Holocausto e a Segunda Guerra acontecessem. Encontramos fotografias em um cenário que retratam o triste acontecimento da Noite dos Cristais e os trens que levavam os prisioneiros em condições desumanas para os campos de concentração. As fotografias causam um forte impacto ao visitante. É difícil conter a emoção e não se chocar com a barbaridade que foi feita. Crianças e idosos logo eram mortos nas câmeras de gás, e os prisioneiros que eram considerados aptos a trabalhar como escravos tinham toda sua dignidade retirada, assim como os cabelos, as roupas e até mesmo o seu próprio nome. Tratemos de imaginar todos esses prisioneiros enfileirados, todos sem cabelos, todos uniformizados, todos marcados como gado. E o que nós vamos ver? Que a Alemanha cosificou, da palavra coisa, cosificou o ser humano. Reuven Feingold é diretor educacional do Memorial e todos os dias ensina crianças e adultos sobre o que foi a barbárie que os nazistas fizeram com judeus e outras minorias. A equipe do Mundo Maior Repórter termina a matéria perplexa e reflexiva, e antes de ir embora, faça uma pergunta a ele. Como que é falar sobre isso todos os dias, inclusive para crianças? Como o senhor mesmo citou, essa criança não viveu a infância. Como é que é o seu sentimento?
Como que é para o senhor ter essa rotina? Aliás, eu quero dizer que poucos jornalistas me perguntaram o que você perguntou agora, mas eu vou te responder. Eu te diria o seguinte, e justamente neste lugar, frente a uma criança que não teve infância, eu diria que é uma missão de vida o que nós temos aqui em nosso memorial. Assim eu entendo minha tarefa, minha função de preservar a memória do Holocausto. Uma dimensão espiritual onde estão reunidos todos os espíritos antagônicos, espíritos que desencarnaram numa ambiência de guerra, por exemplo, essa animosidade, esse ódio pode se perpetuar nessa outra dimensão. São espíritos que tentam, de alguma forma, por ignorância ou mesmo por objetivos escusos, tentam limitar o crescimento espiritual dos encarnados e dominar, vamos dizer assim, essas almas. E de uma certa forma influenciam a vida humana pela interação que há entre os dois planos pelas vias da mediunidade, da sintonia, da conexão mental. Veja no próximo bloco. A nossa equipe conversou com um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial que fugiu do regime nazista. A gente volta já.